Grande Haroldo, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Você está falando de onde, Cajazeira? Salvador, Bahia. Ô, terra boa. Cajazeira, morei aí 11 anos, duas filhas minhas, fiz aí justamente na Bahia. Estou aqui em São Paulo há 23 anos, mas a saudade é muito grande dessa terra boa. E uma curiosidade que eu não perguntei a você, Cajazeira, eu conheço seu trabalho desde 90, mas não sei, afinal, qual é o time que você torce aí, a Bahia ou é a Vitória? Haroldo, como eu morei muito tempo fora da Bahia, né? E naquela época não tinha televisão, internet, era parabólica, então assistia o Campeonato Paulista, né? Onde eu morava em Mucuri, na Bahia, no interior, onde tinha a fábrica da Bahia Sul. Então, nessa época, o São Paulo ganhou tudo, né? Então, Verdade, verdade. eu passei a torcer pelo São Paulo, e com o meu retorno à Bahia, eu tenho dois times no coração, o Bahia e o São Paulo, né? Muito bem, eu sou paraibano, né? Lá também na Paraíba, você sabe que o futebol lá não é tão forte, inclusive como na Bahia, apesar de termos três times lá normalmente tradicionais, Botafogo, Campinense e 13. Mas, olha, dificilmente quando você perguntar a um cara que gosta de futebol na Paraíba, ele não vai dizer que torce por algum time do Rio de Janeiro, né? Eu, particularmente, sou do Flamengo em função do meu pai. A Rádio Nacional, a Rádio Globo, chegava muito naquela época, na década de 60, influenciava nossos pais a torcer pelos times do Rio de Janeiro. Então, o pessoal pergunta por que é que eu torço pelos times do Rio de Janeiro, está aí a história, né? Aqui nós estamos alguns colegas aqui que estão na live, entre eles o Chico Uras. O Chico Uras só tem um azar, né? E não tem Mundial nem Copinha, ele é torcedor do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras está indo para a final aí do Paulistão, né? Ganhou ontem, bem, né? Do Corinthians, ganhou no campo do Corinthians ontem. São Paulo e vai pegar o seu São Paulo, que deu uma goleada no time aqui do interior de São Paulo, né? Mirassol. Mirassol, é. Cajazeira, você sabe que nós estamos prestando homenagem ao Osiris Silva nesse circuito, não é? Nada mais merecidamente. E hoje, por curiosidade, eu fiz uma edição de um filme que foi feito pela Embraer para homenagear os 90 anos do Osiris Silva, que aconteceu agora em janeiro. É um filme que está publicado, está em gratuitamente acesso, inclusive vou colocar aqui no chat o link para a edição integrada, né, desse filme, e eu consegui editar em 4 minutos. Então, eu vou passar aqui para uma homenagem, mais uma vez, ao Osiris Silva, principalmente para as pessoas prestarem atenção a algumas datas e ver a importância que tem o Osiris Silva, primeiro para a aviação brasileira, depois para o nosso país como um todo, a Petrobras, porque ele foi presidente da Petrobras e fez grandes trabalhos lá, o José Paulo Silveira fez esse depoimento aqui, mostrando a importância do Osiris Silva para a Petrobras. Grande Silveira. E então é uma homenagem que a gente está prestando. Eu vou passar esse clipe para o pessoal conhecer e vou passar também o link da íntegra desse vídeo do Osiris Silva, para quem se interessar e quiser ver o vídeo por completo. Então vamos lá. Professor? O que foi, Osiris? Se um dos maiores inventores da aviação nasceu no Brasil, por que a gente não faz aviões? Não liga pra eles, Osiris. É lógico que a gente também vai poder fazer aviões, que nem Santos Dumont. Faz a gente crescer. Olha o que eu achei no aeroclube. Se ainda não tem curso pra fazer avião no Brasil, a gente pode começar pilotando eles. Sabe, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente voltava pra Bauru em aviões que a gente mesmo construiu. Pilotos, hein? Pois é. Mas a gente tem que descobrir como ser engenheiro aeronáutico. Você não desiste, hein? Antes de projetarmos aeronaves, temos que produzir engenheiros. Mas o senhor pretende ser engenheiro ou só está tentando fugir do serviço pesado na Amazônia? Fugir não, senhor. Eu servi lá voluntariamente por 3 anos. Mãos à obra, engenheiro Osiris. Temos muitas pesquisas a fazer.
os fabricantes só estão fazendo jatos grandes. Não tem um avião para as companhias atenderem as cidades do interior com suas pistas ruins. A gente precisa criar uma aeronave pequena, moderna e resistente. O avião necessário que ninguém pensou em fazer. É um crime jogar verbas em testes e pesquisas. O CTA deve cuidar da manutenção da frota da Força Aérea. Fazer avião no Brasil? Não temos as mínimas condições. Nosso avião vai passar despercebido. São os projetos de manutenção das aeronaves para aprovação, senhor. Precisamos construir uma pista para o primeiro voo deste bandeirante. Agora, o desafio é conseguir investimentos para produzi-lo em escala industrial. Fazer avião no Brasil? Impossível. E agora? Major Osiris. Major, o presidente da República está vindo para cá. O quê? Senhor presidente, temos em mãos a chance de criarmos uma empresa bem-sucedida que venderá aviões para o mundo todo. Podemos começar com o fôlego do Estado e depois trazer mais investidores. E qual será o nome dessa empresa? Bonita história, né, Cajazeiro? Eu me sinto muito feliz a gente poder, claro, de uma maneira muito simples, né? O Osiris, ele recebeu muitas homenagens nesses últimos 10 anos, principalmente agora, por completar 90 anos, e é uma simples homenagem que a gente, em parceria com a Academia Brasileira de Qualidade, está fazendo para o Osiris Silva. Cajazeiro, vamos então ao tema da nossa live. Eu conheço você já desde a década de 90, o seu trabalho na Bahia Sul Celulose. Eu ainda morava na Bahia quando você começou o seu trabalho lá em busca da certificação ISO 14000, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa certificação. Então eu queria que você resumisse um pouco essa sua carreira, inicialmente na Bahia Sul Celulose e depois quando a Bahia Sul Celulose foi incorporada pelo Grupo Suzano, Papel e Celulose. Um pouco do resumo da sua história. É legal. Deixa eu fazer só um comentáriozinho ainda sobre o tenente-coronel Osiris. Opa! E Dakota do Sul tem lá aquele Monte Rushmore, onde estão lá os 4 presidentes, o George Washington, o Thomas Jefferson, o Roosevelt e o Lincoln. Se eu fosse eleger os 4 principais homens que ajudaram o Brasil a ser mais competitivo, eu diria o tenente-coronel Osiris Silva, o Maciel pelo PNQ, o Falcone, pela obra, fruto da sua obra, e o Silveira pela inovação. Então, assim, eu tive a honra de trabalhar com o Silveira, com o Falcone e com o Maciel. Não trabalhei com outros, mas você vê que eu estava sempre bem acompanhado, né? Muito bem, Cajaz. Não foi por menos que a gente convidou você. A gente está fazendo uma homenagem aos grandes poderia repetir de outra maneira. Líderes da década da qualidade na 90, e você foi um deles porque estava justamente em meio a toda essa equipe de elite, né? Alguns deles, inclusive, participaram aqui conosco. É o caso José Paulo Silveira e o Antônio Marcel Neto. Eu acompanhei.
Bom, vamos lá. Eu comecei na Suzano, na verdade, com a Bahia, na Bahia Sul, como engenheiro de processo. Hoje, quem vê a Suzano, a potência que ela é, né, uma empresa multinacional, não lembra que quando eu fui para trabalhar em Mucuri, né, era uma cidade muito pequena, né, e lá a fábrica estava sendo construída do nada, eu chamava Greenfield, né? Sim. E comecei como engenheiro de processo, depois evoluí para coordenador da qualidade, foi quando surgiu o boom da ISO 9000, né? Nessa época, né, foi que, daqui a pouco vamos bater um papo sobre isso, tenho certeza, que surgiu a 14001, e a minha carreira, a partir daí, ela deu uma alavancada, né? E eu passei para gerente de competitividade, né? Foi quando a Suzano e a Bahia Sul se fundiram. A Bahia Sul já era da Suzano uma parte, comprou da mão da Vale o resto. E eu fui fazer a fusão cultural entre a Suzano e a Bahia Sul. E o modelo que o Murilo Passos, meu grande chefe e meu ídolo, ele escolheu foi o modelo do PNQ, para poder juntar as duas culturas. Nessa época surge na minha vida Basílio Dagnino, Ricardo Mota, Chico Uras, tá certo? Guaranha, que já estava perto de ganhar um PNQ na Copensul, enfim, comecei a formar essa tradição, né? A partir daí, eu fui... uma coisa rápida, para explicar uma coisa interessante. Essa época da Suzano tinha high potential, né? Então, os high potentials podiam escolher, e eu era um deles, então, e todo mundo queria fazer o tal do MBA, né? E eu escolhi, não, eu quero fazer doutorado, né? Já pensando depois na carreira acadêmica. E fiz doutorado, e nessa época eu fui para isso, como 26 mil, né? A parte de social, também imagino, vamos debater aqui. Cheguei a diretor de relações políticas, né? E de negociações complexas, como, por exemplo, negociar com a MST áreas de invasões, discussões, negociar com governos internacionais, como o caso da China, onde passei quase um ano lá. Depois de perto dos 60 anos, aposentei, continuo minha carreira como consultor, tenho clientes memoráveis, como a própria Suzano, a Yamana Gold, meu amigo Sandro e a Carol, fazem parte da equipe deles lá, como consultor, a BNT agora, e tenho aí a honra também de ser professor da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, onde tem aqui hoje, imagino, alguns dos meus colegas, né? Então, eu não consigo ver quem está na live, por causa um pouco distante aqui das questões, mas pelo que eu já ouvi aqui rapidamente, tem colegas da Suzano, como a Poliane, alunos meus, como a Madu ali, né? E a turma do PNQ em massa aqui. Então, eu estou cheio de amigos aqui hoje, né? Os professores da UFBA, Ladeira, enfim, da FIEB, que eu sou diretor da FIEB, o João, enfim, tá. Pelo que eu vi aqui rapidamente, desculpe não citar todos, porque eu não consigo ver todos, mas estamos bem representados, né? Muito bem, Cajá. E eu queria agora que você também comentasse, né, já que você antecipou a questão da ISO 14001, no caso da Bahia Sul Celulose, fica lá quase na fronteira com o Espírito Santo, né, a empresa. E eu queria que você, então, falasse como é que foi esse seu trabalho inicial que levou a Bahia Sul, na época, a ser a primeira empresa no Brasil a conquistar a ISO 14001 e a segunda do mundo. Eu queria saber como é que foi esse pioneirismo, essa limitação, as dificuldades, as lições desse período. Vale a pena entender um pouco como é que surgiu a 14001, porque é importante entender isso, né? Houve, lá nos anos 80, um grande acidente ambiental que foi Bhopal, na Índia, né? Foram 20 mil mortes. Até hoje, morre gente lá na Índia e Bhopal. São 2, 3 pessoas por semana, né? O que aconteceu lá? Uma manobra errada, numa parada de manutenção, se liberou 40 toneladas do isocianato de metila, hoje usado, por exemplo, em pesticidas e também espumas. Tanto é que quando houve aquela questão lá daquela boate Kiss, e também do Flamengo, lá do Ninho do Urubu e tal, esse é o gás que sai e acabou matando pessoas por asfixia, né? Bom, essa operação de válvula errada, ela teria tido causas pouco drásticas se não fosse uma sirene desligada, lembra Brumadinho, se não fosse instrumentos de controle de pressão descalibrados,
alto estoque numa parada que é um lugar perigoso, não era para estar assim. Isso levou a uma necessidade mundial de preocupar com gestão. Todas essas falhas foram gerenciais, né? Depois veio o Exxon Valdez, veio o Chernobyl, veio o Césio em Goiânia, né? E em 92, aquela conferência da ONU, no Rio, que surgiu aí a ideia de desenvolvimento sustentável, é de lá que surge a ideia de se criar um comitê na a ISO 14001, inspirada na BS 7750, que era a norma, assim como a BS 5750 inspirou a 9001, a BS 7750 inspirou a 14001. E por uma série de coincidências, eu fui fazer um curso na Inglaterra sobre 9001, e o professor, a BSI na Inglaterra fica, você atravessa a rua, é uma cervejaria, chama-se London Pride, né? Quem gosta de cerveja, depois da aula eu ia lá tomar minha cervejinha. E o professor também ia, Ozzy Dodges. E esse cara acabou sendo o presidente da 14001, né? E me falou, rapaz, vamos trabalhar junto e tal. E aí fizemos uma parceria, vendi isso para o Murilo Passos, que teve coragem de assumir, e o Valério também, que era meu diretor. E aí certificamos na BS 7750. Logo depois, talvez um ano depois, veio a 14001. Então, foi a primeira empresa do Brasil, mas foi entre as 3 primeiras do mundo, porque só certificou automaticamente quem tinha BS 7750. Né? Então, por isso que eu falo as 3 primeiras, porque o certificado, se eu não me engano, era 2 ou 3, mas estava ali empatado. Então, isso aí foi um desafio. Agora, as dificuldades são totais. Ninguém, nessa época, não se tinha a dimensão ambiental, a preocupação que tem hoje. Né? Estou falando dos anos 93, 94, né? Você tinha, claro, já tinha o despertar ambiental, mas você não tinha metodologia de codificar aspecto de impacto ambiental, ninguém conhecia. Né? Você gerar objetivos e metas, né? Verificação da legislação, coisas que você parece hoje faz parte do nosso linguajar, e, sobretudo, a 14001 inovou ao colocar o modelo PDCA, com inspiração deminiana, dentro de uma norma. Né? A ISO 9000 depois copiou o modelo processo. Isso, verdade. Mas a inspiração do BTCA, que é deminiana, que é da qualidade, veio da 14001. Então, foram anos gloriosos, claro. Depois, quando certificou, uma empresazinha lá na Bahia, em Mucuri, um lugar pequeno e tal, virou... Eu conheço. Mundial, pô, né? E assim minha carreira foi para as cabeças, né? Como diz aqui na gíria, né? Certo. Agora, isso foi em que ano, só para o pessoal aí registrar? Em que ano foi a certificação, Cajazé? Agora, se eu não me falo a memória, Cajá, e não foi você que me contou isso aí, foram algumas fontes que eu tenho aí, em 94, um ano antes, você estava já presente em uma mesa no Congresso Europeu de Qualidade, lá em Lisboa, Portugal, e junto da sua mesa, que você, inclusive, estava coordenando, sabe quem era que estava na sua mesa, se você não... O grande Mahomed. O Mahomed. Estava lá o Walter Masi, que era o guru de qualidade da Alemanha. Estava lá o Kondo e o Eishi de Tóquio. E o grande Richarlison, da Inglaterra. Ou seja, você estava em meio a 4 ou 5 papas, além do próprio Mahomed, que é uma autoridade, uma celebridade quando se fala de qualidade. E o Mahomed, cara, arrumou lá uma namorada, uma confusão danada. Aí ele... Não fala isso aí, pelo amor de Deus, cara. Vai entregar Mahomed aqui, cara? Mas tem muito tempo isso, cara. E aí... Então tá perdoado, né? Já tá perdoado. Tá perdoado. Já prescreveu o crime dele. Prescreveu o crime. O que aconteceu? Ele chegou lá, cara, com um monte de transparência. Nessa época tinha transparência. Olha como tem tempo isso. E não tinha quem passasse, né? Aí ele fez, esse menino ali e tal, aí lá vai eu, né? Passei por ele tal, e foi uma festa. Depois fomos tomar cerveja, comer os gambas lá em Lisboa. Foi muito legal. Nunca esqueço esse dia, cara. Certo. Agora, já entrando além da certificação ISO 14000 conquistada pela Bahia Sul Celulose, né? A sua entrada nos comitês internacionais, isso você Cajazeiras, é muito tímido, né? E às vezes muito discreto, mas você foi o primeiro brasileiro a presidir, inclusive, se eu me falar a memória, por 4 anos, um comitê da ISO internacional. Me parece que de
proteção florestal, né? Não, o primeiro foi 26 mil. Foi 26 mil, exatamente, social, né? Social, tem razão. Social. Isso foi o seguinte, cara. Como eu tinha a experiência da 14.001, a live, ao vivo, sim, né? Sim. Eu fui convidado pela BNT, meu amigo Eugênio Tolstói, ele me convidou para eu ser o representante do Brasil dentro da ISO, né? Era tal do Grupo Gana, né? E, por outra fé de coincidências, eu também acumulei a 9001. Então, eu fui membro da redação da versão, a segunda versão da 14.001 e a terceira versão da 9001, né? E aí isso precisava explorar, precisava alguém da responsabilidade social que viesse, vamos chamar assim, do terceiro mundo, de um país, como eles falam, em desenvolvimento, né? E eu tinha essas qualidades, porque eu conhecia isso já bastante, né? Já tinha participado de 2 comitês, tinha um inglês muito bom, e aí eu fui chamado para presidir esse que foi o maior comitê na ISO de todos os tempos. Eram 700 pessoas numa sala, tá certo? Vale a pena falar um pouquinho também para você, para os colegas aqui que estão assistindo, sobre a ISO. A ISO, você tem ideia, que só lembra de 9.000, 14.000, né? A ISO tem 22.500 normas, tá certo? Sim. Vai desde filme fotográfico até absorventes femininos. Você imaginar, tem fraldas, tá certo? Tem da ISO de norma, né? A cada dia existem pelo menos 3 reuniões da ISO no mundo, né? Em algum lugar do mundo. Hoje em dia, mais pela modelos de internet, mas antigamente é em algum lugar do mundo, né? E a ISO começou, em 46, para reconstruir a Europa, com normas técnicas, normas de engenharia. Só depois que ela vai migrar para a parte ambiental de qualidade. Curiosamente, Haroldo, as normas, em termos mundiais, da história da humanidade, elas começam pelas normas sociais. As normas para fazer, é bíblico lá, né? O peso correto é a satisfação do Senhor, né? Então, começou pedindo se as medidas de peso, etc., estavam corretas para não ter roubo nas balanças, né? Sim. Então, essa é uma volta às origens. Hoje nós temos normas, pouca gente sabe, 37.011, anticorrupção, 20.121, que é evento sustentável, show de Paul McCartney, Olimpíada de Tóquio certificada, tá certo? Sim, perfeito. OHS 18.001, que virou 14.001, energia gerenciável de energia 50.001, e as novas normas que estão saindo são excepcionais, diversidade, para falar gênero, etc., né? Finanças verdes, ESG, né? Que é uma evolução social, enfim, a isso tem avançado enormemente no campo socioambiental, né? Certo. Já tem uma pergunta aqui do seu amigo Uras, né? Inclusive que agora virou seu adversário, né? Que acho que é próximo domingo aí, vocês vão estar batendo cabeça um com o outro, São Paulo e Palmeiras. E o Chico, ele está perguntando aqui, na sua opinião, passado esses 10 anos da ISO 26.000, que é de responsabilidade social, como é que você vê essa questão hoje no mundo? Não é? A gente sabe que o mundo talvez esteja um pouco mais adiante. E quando a gente fala no mundo, a gente está falando das referências, principalmente Estados Unidos, Europa e alguns países asiáticos. E aqui no Brasil, como é que você vê essa questão tanto da certificação como também das práticas, Cajazeira? É uma pergunta do Uras. Uma pergunta interessante. Olha só, o Brasil chegou a ser o campeão, um dos campeões, tanto é que eu presidi a 26.000 da responsabilidade social. Deve-se a quem? Ao Oded e ao Ricardo Young, que eram os presidentes do Instituto Ethos, né? Sim. O Ethos se inspirou no Betinho, aquele lá da música lá do Tank, né? Sim. O Golden Field, né? O Betinho, ele foi o cara que primeiro montou um relatório chamado do IBASE para montar para questões socioambientais, né? E ele dizia que quem tem fome tem pressa, então doações são importantes, tal. O Betinho inspirou o Ricardo Young e o Oded, né? E o Brasil chegou a fazer palestras no mundo todo com os campeões brasileiros da RS, que eram quem? Petrobras, Odebrecht, OAS, que, infelizmente, né, foram praticamente destroçados da questão de imagem, né,
e aqui não tem nenhuma questão política, não entenda como isso. Não, isso é realidade, né? É um fato. É um fato, comprovado, Os investimentos sociais no Brasil, um trabalho que eu estou escrevendo, inclusive, em parceria com meu amigo Ladeira, que está aqui presente na reunião, eles tiveram uma queda, porque todo mundo ficou com medo, de dizer, pô, eu vou fazer doações sociais, no entanto, eu vou ser julgado como também empresa corrupta, né? Porque o conceito de responsabilidade social da ISO é uma relação ética, né? Sim. Com interesse. Você não pode ser bonzinho de um lado e subornar o político do outro, tá certo? E a ISO, e essa discussão que te dizia assim, os políticos são ladrões, tanto quanto as empresas, né? Sim. Então, essa discussão reverteu-se agora quando você vê que são os campeões hoje no Brasil da ARS, das doações empresariais, são os bancos, né? Os bancos pegaram protagonismo que já foi das empresas, Natura, Suzano, etc. Hoje você é quem? Itaú, é o Bradesco, né? São essas empresas hoje que estão nesse ambiente em função da pandemia. Então, Uras, eu creio que é uma hora de retomar os conceitos, né, éticos que presentes na ideia central da 26000. Mas houve um retrocesso, em especial no Brasil, não é só no Brasil, a Siemens na Alemanha, né, tem milhões de casos aí. A Volkswagen, não é? A Volkswagen também teve aquele problema todo, né? Não é só aqui. Empresas que eram campeões dessa causa, né? Cajazeiro, agora, você começou na ISO 14001, na sua opinião, desde a década de 90, quando foi criada, até hoje, duas coisas que eu queria saber, na sua opinião, em relação à norma, que é que nós tivemos de grandes mudanças, e a outra questão, a postura das organizações no tratamento da questão do sistema de gestão ambiental. Aí eu queria que você desse assim, uma pincelada no mundo, e depois dessa aqui um zoom, fizesse um recorte aqui para a situação do Brasil, nesses dois aspectos, tanto o cumprimento de norma, como também práticas. Bom, olha só, houve uma evolução enorme desde a 14001 da Bahia Sul até a versão recente da 14001, tem uns 2, 3 anos. O Ranilson está aí da plateia, depois, Ranilson, bota aí no chat qual foi a última versão. Ranilson é o nosso representante dentro da 14001. Mas houve uma evolução, mas isso se tornou uma coisa tão importante que virou uma histeria mundial. Eu vou explicar o que eu quero dizer, né? Há pouco tempo eu estava em São Paulo, ali descendo a Rebouças em direção à Faria Lima, e no farol uma mocinha me deu um folheto assim, Madame Beatriz. Ela era uma feiticeira, sei lá, que garantia casamentos sustentáveis. Olha que o conceito de estabilidade virou uma coisa tal modo gigantesca que se esquece que hoje nós temos 5 prioridades mundiais, né, na questão socioambiental. Aquecimento global, poluição dos oceanos, desmatamento, fome e proliferação de doenças em função da Covid. As 3 primeiras, Haroldo, eu vou fazer aqui um depoimento interessante, né? Há pouco tempo, o Sting, o Macron, né? Macron, lá, o francês, e o Cristiano Ronaldo fizeram lá uns posts lá no Twitter dizendo que o Brasil estava contribuindo para acabar com o pulmão do mundo. Isso é uma maluquice. A Amazônia nunca foi pulmão, né? Do mundo, tá certo? A luz solar que se transforma em energia química, né, a glicose, sim. Ela fixa o carbono nos caules, no tronco das árvores, tá certo? No entanto, as árvores, como todo ser vivo, nascem, crescem e morrem. Então, o que morre de árvore equivale ao que nasce. Então, balança zero, tá certo? Quem é o pulmão do mundo são as algas marinhas que estão nos marinhas, perfeito. O curioso disso aí é o seguinte, é que hoje a preocupação deveria ser maior nos mares, onde você tem uma ideia desse número, tá certo? Eu sempre digo isso porque ele causa um espanto. O primeiro polímero foi sintetizado em 1930, né? Um plástico demora 450 anos para decompor. Todo o plástico feito no mundo, em todos os tempos, ainda está na atmosfera, ainda está na superfície da Terra, dos quais, se não me engano, são 2/3 está dentro do mar, cara, tá certo? E aí você tem um impacto, aí sim, no local onde é o verdadeiro pulmão do mundo, tá certo? Então, existe aí uma
é preciso regular um pouco essa preocupação ambiental, né? E aí é importante que a gestão ambiental entenda e trabalhe onde é correto. Eu vou te dar um exemplo, tá certo? Bem interessante. No mundo hoje, tá certo? Existem, pra você ter ideia, 1 bilhão de famintos, certo? 1 bilhão de famintos. No Brasil, se não me engano, são 200 milhões. Né? Olha só, como é que você quer matar a fome de 1 bilhão de famintos com agricultura orgânica? Daqui ela usa mais terra e até mais, e é 250% mais caro, tá certo? Cultura orgânica é para você, que é um cara rico, tá certo? Não é para matar a fome do mundo, né? Então, algumas prioridades precisam ser revertidas. E a norma, a versão recente da 14.001 e as normas que estão sendo lançadas vão nessa direção, né? Buscar um equilíbrio entre a razão e, de fato, as questões de grande impacto mundial. Né? Muito bem. Cajara, você considera que você tem uma memória boa? Rapaz, com a idade, né? Com a idade, vai ficando... Então, vou fazer um teste para ver se você já está com uma idade muito avançada. Eu, particularmente, me lembro do meu primeiro professor que me qualificou para ser examinador do PNQ em 1994, que foi o Ariosto Faria, nosso querido Ariosto Faria, hoje acadêmico e continua muito atuante, principalmente na ISO, me parece, 37.000, que trata da parte toda de corrupção, suborno, não é? Proteção nesse sentido das empresas. Se não me falha a memória, é isso. E eu queria saber quem foi o seu primeiro professor que lhe qualificou para você ser examinador do PNQ. Rapaz, olha só, o lendário Basílio Dagnino. Foi ele e Parada. Parada também, na época, era um instrutor, né? O curso foi um curso. Nessa época, Haroldo, o PNQ era tão radical que não podia ter um curso fechado para a Bahia Sul. Então, nós tínhamos que dar algumas empresas parceiras para fazer parte do curso, senão não podia ter o curso, né? E foi o Dagnino. O Dagnino é um parceiraço, né? Uma grande figura, né? Ele, junto com o Ura Ricardo Mota, o Gandhi Schalf, são aí verdadeiras enciclopédias. Aprendi muito com eles, cara, na qualidade, né? Pronto, realmente... então o Dagnino, que está sempre presente aqui nas nossas lives, né? Pessoa que tem uma importância muito grande para o nosso movimento de qualidade no Brasil, participou por muito tempo, né, da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, depois Fundação Nacional da Qualidade, e ele pergunta para você sobre a questão da gestão ambiental, se tem muito greenwashing no Brasil e no mundo a esse respeito, né? Ele usa essa palavra que é muito comum pelos ambientalistas, greenwashing. Então... Olha, no mundo todo, isso aí, eu vou te dar exemplo recente, né? Bem aí, o tal do Musk, lá, o homem do Tesla, né? O homem da espaçonave e tal, que fica aí especulando com Bitcoin, né? E falando que o Bitcoin gasta muita energia, não sei o que lá e tal. Meu filho é fanático por Bitcoin, por isso que eu estou dando esse exemplo. No entanto, os carros da Terra são feitos com a bateria que usa cobalto, feito como com trabalho escravo. Sim. O cara não tem noção de supply chain. O cara não tem... Quando fala uma bobagem dessa, ele não percebe que o problema está também do lado dele, tá certo? Então, a Tesla é vendido como um carro automatizado, né, direção autônoma, e que não usa combustível fóssil, entretanto, usa trabalho escravo, né? Isso é greenwash, né? Milhões de casos você tem, né, no Brasil e no mundo, esse é um deles, mas isso aí, a certificação ajuda muito, né? Ajuda muito. Na verdade, viu Cajazeira, seria importante se a gente, como cidadão, como profissional, né, a gente tivesse uma prática, mais ou menos de acordo com o discurso da gente, uma prática mais equilibrada com relação à proteção ambiental, porque, por exemplo, a gente tem os falsos ambientalistas, né, que prega isso e aquilo, mas quando o cara vai num posto de combustível, o cara quer saber qual é o preço do álcool e da gasolina, que tem uma percentual de álcool, evidentemente, ele, na hora de pagar, ele vai naquela relação. Se for mais que 30% de diferença, ele vai preferir colocar a gasolina do que o álcool. Então, nessa hora que a gente vê se o cara que prega, né, a questão do meio ambiente, se realmente é um praticante. Precisaria um pouco mais de equilíbrio nessa questão
E quando eu falo isso, eu estou falando de maneira pragmática, sem desmerecer a nossa responsabilidade com relação ao meio ambiente. Tem algumas perguntas aqui que eu já vou dar, como sempre, prioridade. Temos o nosso José Paulo Silveira, nosso querido José Paulo Silveira, que esteve aqui conosco, compartilhando a sua experiência, seu conhecimento. Ele disse que é um grande prazer estar com você, Cajazeira, e você disse que era um grande prazer também ter o José Paulo Silveira do seu lado, né? Você poderia elaborar o papel da ISO na descarbonização da economia no contexto maior da mudança climática? Primeiro, fazer um comentário. O Silveira passou por aqui, eu assisti a live dele, né? Trabalhei com ele na Suzano com inovação, né? É um dos meus gurus, tá certo? O Maciel, Falcone, o Silveira, Dagnino, né? Esses caras todos me inspiraram muito. E o Silveira, cara, é um gênio, cara. O Silveira, a Petrobras hoje, ela consegue prospectar petróleo no mundo profundo, águas profundas, né? Em função do talento e da habilidade do Silveira, que foi também um líder da qualidade, ele era o chefe da Bacel. Mas, Silveira, olha só, a ISO ela tem evoluído para diversos pontos importantes na questão do uso de menos carbono. Agora está saindo, por exemplo, uma norma sobre o tal do dinheiro verde, né? Que seria financiamentos de grandes capitais, né? Tipo o World Bank, né? Os fundos suecos de investimento vão ser orientados por princípios que têm aí a questão do uso de menos carbono como plataforma. Eu acho que esse é o caminho, Silveira, porque se não mexer no bolso, tudo fica no campo da wishful thinking, né? O pensamento virtuoso, porém de pouco impacto, né? E aí começa aquelas campanhas banais, né? Do agasalho. Aqui, eu repito, Betinho, que tem peça tem fome, mas a campanha da agasalho ela é importante, mas não resolve o fio da população, das pessoas que estão no Cracolândia, em São Paulo, tá certo? Então é preciso ir profundamente, né? E aí eu acho que essa questão do dinheiro verde da ISO vai ser fundamental para poder... e um dos requisitos, evidentemente, é a descarbonização que ele citou aí. Né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui do nosso presidente da ABQ, o Eduardo Guaranha, também muito interessante. Tem amigo aqui hoje, cara. Eu fico até emocionado, cara. O Guaranha liderou todo o trabalho para levar a Copesul a conseguir o PNQ de 97, se não me falha a memória, né? Grande trabalho belíssimo, feito lá pela Copesul. Eu era, inclusive, em 97 eu comecei a ser consultor da Copesul, foi aí que eu conheci o Guaranha. Ele diz o seguinte, a sustentabilidade poderia ser melhor gerenciada com a integração da ISO 9001, 14001 e da própria 26001, que é a responsabilidade social, ou falta algo ainda para que ela possa ser uma realidade? Isso já tem, Aranha. Existe um guia da ISO, que é o guia da integração gerencial. Né? A ISO tem um comitê ligado ao TMB. O TMB é o órgão máximo da ISO, tá certo? Que cuida exatamente disso. Por exemplo, as novas normas estão saindo, as versões mais recentes, da 14.9, a 50.000, a 45.001, todas elas têm um alinhamento dos itens, etc., para poder permitir o alinhamento. E tem o guia, o guia PAS 66, PAS 66, que é um guia que diz exatamente como é que faz essa integração a partir de vários modelos de gestão. Lá ele fala lá, social, ambiental, qualidade, e ele dá as dicas de como você integrar. Isso já existe. Me manda depois um e-mail, é cajazeira@me.com, que eu te mando essa norma para você, Guaranha, mas já tem isso, tá? Certo. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nova. Tem colocações aqui feitas pelo Carlos Schauf, também acadêmico, que esteve conosco aqui compartilhando seu conhecimento, principalmente em relação ao prêmio de excelência de gestão aqui em São Paulo, particularmente. E ele faz somente essa colocação. O microplástico está na cadeia alimentar do peixe e fruto do mar que você consome, não existe padrões mínimos seguros conhecidos para ingestão. Ou seja, segundo o Schauf, a gente está sendo plastificado quando come peixe ou fruto do mar em função de ter plástico na cadeia alimentar dele, né? Totalmente verdadeiro, Schauf. Ainda tem mais, tá certo? Eu vou dar uma coisa aqui interessante. Quem faz
com que as algas marinhas proliferem, tá certo? É o cocô das baleias, tá certo? As baleias, elas mergulham e quando elas sobem para respirar, elas defecam e esse produto orgânico, isso leva com que as plantas se proliferem, tá certo? Então, o plástico, além de você comer plástico, está detonando, está destruindo, tá certo? As baleias. A baleia, a humpback whale, como é que fala, meu Deus, isso? Aquela que está aqui em Abrolhos, aqui no sul da Bahia, tá certo? Já está cada dia com menos visitantes em função da questão ambiental dos mares. Então, essa correlação entre plástico, fauna marinha e oxigênio, ela é fundamental. Deixa eu fazer um comentário rapidinho, importante. Fica à vontade, Cajazeira. Demonizando o plástico, não. O plástico é uma função gigantesca na sociedade. O plástico reduziu o peso dos automóveis e assim reduziu o consumo de combustível. O plástico, ele, por exemplo, na parte de cirurgia, ele foi um avanço significativo. Então, o plástico tem um papel gigantesco que precisa ser disseminado a reciclagem, o uso com inteligência do plástico. Mas é um produto espetacular. Né? Inclusive, Cajazeira, a Braskem, que é a maior produtora hoje da cadeia de plástico aqui no Brasil e também exporta, né, os produtos, a matéria-prima de segunda e terceira geração da cadeia de plástico, ela assumiu um compromisso, né, oficial, inclusive a Braskem tem capital aberto, para fazer com que tudo que ela produz hoje de plástico, daqui a mais ou menos 20 a 30 anos, a grande parte, ela coloca lá um percentual, a grande parte vai ser reciclável do plástico, além dela ter esse compromisso de tentar criar essa cadeia para poder reciclar e dar uma utilização melhor a esse plástico que nós descartamos no dia a dia para, evidentemente, produtos de segunda ou terceira qualidade, né? Principalmente produtos voltados para a questão de sacos de lixo. Hoje se utiliza, inclusive, plástico para se fazer asfalto. Não sei se você sabe, já existe tecnologia para usar o plástico e fazer asfalto para que isso aí fique, não seja colocado, né, a bel prazer nos aterros sanitários ou até mesmo no mar, como acontece atualmente. Tá certo? Um produto... Aliás, eu vi aqui rápido uma pergunta da Poliane sobre a questão do ciclo de berço ao túmulo. Né? Já tem uma norma dentro da ISO, está sendo construída, e quem está nela, inclusive, é o meu amigo lá, o diretor da Braskem, na parte de sustentabilidade, o chileno. Agora me fugiu o nome do colega da Braskem. Meu amigo, inclusive, mas minha memória, como você falou, não está muito boa. Mas essa norma, a norma de ciclo de vida, ela já está sendo, na verdade, usando refúgio zero, né? Fechamento de circuito. Já está sendo construída dentro da ISO, né? Mas eu não falei que você está com a memória curta, não, porque você lembrou o Dagnino, que foi o seu primeiro mestre do PNQ. Que Dagnino é inesquecível. E você lembrou da sua participação em 94, lá no Congresso de Qualidade Europeu, lá em Lisboa, que você, inclusive, quase entrega aqui o nosso amigo Mahomed, né? O Ricardo colocou aqui a Humpback Whale, é a baleia jubarte. Jubarte. É a jubarte. Agora, Cajazeira, você é um cara hoje especialista também, porque você é especialista em muita coisa, você é um cara que estuda muito, tem doutorado, é PhD. Você explora como consultor essa questão de responsabilidade social e empresa sustentável. Então, eu queria saber, assim, na sua opinião, quais são as suas perspectivas com relação a esses dois temas, não é? Responsabilidade social e empresa sustentável, do seu ponto de vista capitalista, não é? Nós estamos num mundo preponderantemente capitalista e a gente só vai ter realmente sucesso e responsabilidade social e empresa sustentável quando estiverem conjugados com os interesses econômicos, evidentemente, não é? Um equilíbrio. Então, como é que você vê hoje essa perspectiva daqui para frente nessas duas questões associadas ao nosso sistema capitalista? Olha, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o Basílio Dagnino. Ele está dizendo que o Jorge Soto, meu amigo Jorge Soto, lá da Braskem, que é o líder da norma de ciclo de vida dentro da ISO, né? Não é ciclo de vida, é fechamento de circuito, né?
Bom, vamos lá, voltando à questão do capitalismo. Haroldo, você sabe que todo mundo que é jovem é comunista. Depois, quando vai enriquecendo como você, como é o caso do Schalf, do Ricardo Mota, Ura já foi rico, sempre foi rico. Mas a primeira vez que eu entrei num carro automático foi um Volvo do Ura, parecia um caminhão, cara, um carro enorme. Mas eu voltando aqui ao assunto, tá certo? Como eu sou professor, né, e meus alunos estão aqui até presentes, eu me inspiro muito no Schumpeter. O Schumpeter, né, ele era austríaco, ele era um economista, ele disse uma coisa absolutamente genial, né? E ele era comunista, né? Ele era socialista, né? Ele era fã do Marx, como toda pessoa jovem. Né? Ele dizia o seguinte: o que modifica, o que dá dinâmica ao capitalismo é a inovação, tá certo? A inovação, quando chega, ela muda completamente o padrão de produção de um meio. Então, por exemplo, quando chegou a indústria, tá certo? Ela aumentou barbaramente a produtividade, né? A população mundial ganhou conforto, bem-estar, né? Depois, agora a internet é o último das grandes quebras de inovação genérica, né? Radical, né? Mas se você olhar bem, tá certo? Se você botasse aqui antes da pandemia, os 3 anos antes, você ia dizer que o táxi ia acabar? Verdade. Você ia me dizer que o maior emprego de hotéis do mundo não tem nenhum hotel? A maior empresa de comida do Brasil não tem um restaurante? Tá certo? Então, isso tudo é a dinâmica do capitalismo baseada em inovação, do qual meu amigo Silveira é mestre, tá certo? Então é a inovação que leva para frente o capitalismo, tá certo? Essa é a diferença. É a diferença que você vê na dinâmica dos países que adotam o capitalismo como padrão e os seus não capitalismo. Você faz a brincadeira, se você tivesse 1 milhão de dólares para investir a 1% da Suíça, você investia. A 20% da Venezuela, você não investia. Então, a questão, por quê? A percepção ao risco, né? O que faz diferença é basicamente a capacidade de inovar. Então, eu tenho certeza que Schumpeter tem razão, desde os anos 60, um pouco antes, eu acho, em dizer que, anos 30, que a inovação é a dinâmica do capitalismo. Né? Certo. Cajazeira, então tem várias pessoas aqui que estão com vergonha de dizer que é rico, viu? Eu, particularmente, eu posso confessar que eu sou rico aqui, que eu tenho uma família maravilhosa aqui, filhos, netos, saúde, paz, né? Mas o pessoal não quer ser rico, não, viu? Quer ter dinheiro, mas não quer ser rico. Olha só, vamos agora a perguntas e resposta rápida, porque na brincadeira, cara, já estamos aqui no final da nossa live. Caramba, então, passou tão rápido, cara. Isso o nosso bate-papo é gostoso, não é? Então temos aqui a pergunta do Schalf. Ele pergunta por que é que no Brasil se trabalha muito bem quando tem uma auditoria para enfrentar. Seria a terceirização de responsabilidade? Aí eu queria uma resposta mais ou menos 40 segundos, porque tem mais 3 pela frente aqui, Cajá. Isso não é só no Brasil. A Schaffer foi estudante e só estudava na véspera da prova. Então, isso é um modelo mundial, cara, tá certo? Qualquer lugar do mundo é assim, tá certo? Exceto em países asiáticos, onde o planejamento ele é parte da história. Também nos escandinavos, tá certo? O resto, latino, então, é sempre na véspera. Muito bem. Temos a pergunta aqui, obrigado, do nosso querido Vilien, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, o Vilien. Tem uma turma boa aqui da Ródia, né? O Vilien, o Mauro Paganotti, o Carlos Cardoso, né? E nós vamos ter aqui também na nossa coisa de live a história da Ródia, do Proex aqui. No dia 7 de junho, se prepare que a gente vai ter uma belíssima história aqui do Proex. Tratado por vai ser tratado por um ex-presidente da Ródia, que é o Demarque. Vai estar conosco aqui dia 7 de junho. Então, ele pergunta aqui, Cajazero, você sente que hoje em dia está mais fácil para os executivos e técnicos em geral para implantar os 14 mil, que há uns 15 anos atrás, ou seja, já existe uma consciência maior, principalmente no que se refere a verbas, investimentos, para tratar essa questão? Sim. Houve um avanço, até uma pergunta que surgiu ali, acho que foi o Ricardo Mota. No começo, existia muita burocracia, era muito
na base de procedimento, documentado. Né? Hoje, as normas não pedem mais procedimentos documentados, pedem procedimentos, ou seja, práticas. Né? Então, houve realmente um avanço e os consultores também ganharam experiência, certo? Então, a 14.001, hoje em dia, é muito mais fácil. Já existe software para legislação. No passado, você tinha que... Paulinho, que está aqui, trabalhou comigo na Bahia Sul, né, para certificação, era pacotes de lei para poder estudar, para verificar se aplicava, se não aplicava. Hoje em dia, você compra esses pacotes todos computadorizados. Agora, o que não mudou, tá certo? É a tal da responsabilidade gerencial pelo resultado, né? E pela melhoria contínua. Isso não mudou, mas assim, os métodos para implantar ficaram muito mais dinâmicos. Agora, o processo continua sendo um processo top-down, né? Você tem que ter computado pelo Big Boss. Isso continua também igual. Mas eu acho que está mais fácil, sim. Não é mais fácil de certificar, mas é mais simples, vai. Muito bem, muito boa resposta, Cajazeiro, muito objetiva. Temos aqui do seu amigo, né, agora adversário, Uras. Em 2000, fizemos uma viagem memorável de Mucuri para Abrolhos, um lugar belíssimo, Abrolhos lá na Bahia, sul da Bahia, para ver os jubartes. Quantas vezes você já voltou lá e como está a parte ambiental dessa região? Uras, graças a Deus, o Parque da Abrolhos é muito protegido. Agora tem limite para as pessoas entrarem. Um dia alguém largou lá um cigarro, olha que maluquice, tocou fogo na área, que tinha lá os jatobás, os pássaros que moram aí na região, então agora está muito limitado, então está sob controle. Aliás, esse dia, Haroldo, nós fomos, eu, Uras, a família dele, fomos de barco, né, de uma lancha, e no dia de sol maravilhoso, na volta caiu um temporal, cara. O Uras passou mal, o Uras vomitava, quase chorando lá, foram quase 6 horas de viagem, numa viagem que demora 2 horas e meia, tá certo? Então, mas hoje, graças a Deus, a Bush está sob controle e muito bem vigiado. Né? Proporcionado aqui pelos nossos convidados. Então, deixa eu parar aqui o descompartilhamento para voltar ao Cajazeiro. Gente, estamos no final da live, não há mais espaço para perguntas, eu gosto de ser pontual. Eu queria, Cajazeira, primeiro agradecer a você pela sua atenção, por você estar aqui compartilhando conosco todo o seu conhecimento. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, uma admiração que já tem 30 anos, desde que eu comecei a trabalhar no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, que o trabalho que você começou a fazer na Bahia Sul Celulose repercutia em todo o estado, daqui a pouco em todo o Brasil, e com muito mérito você foi convidado para ser o primeiro brasileiro presidente de um comitê da ISO, na 26.000, então é uma coisa que nos orgulha muito como brasileiros, como brasileiro. Deixa eu tirar aqui esse comentário da Poliana, que eu coloquei aqui, esqueci de tirar. Então, eu queria agradecer a você, enquanto eu estou me despedindo do pessoal aqui da audiência, dando boa noite, e por esse grande conteúdo que você tem, ficou muito difícil eu limitar aí em 10 tópicos o seu currículo. Você tem um currículo muito rico, e dá para perceber aí pela sua oratória, né, sua capacidade, sua competência. Então, eu queria agradecer a você e parabenizar por todo o trabalho que você vem fazendo ainda. Você é um cara que continua ativo, você é consultor, continua atuando nessa área, principalmente de empresa sustentável, responsabilidade social, continua participando ativamente da ISO, participa aí como presidente da FIEB para fins dos programas de qualidade. Então, tem um trabalho imenso já dado ao nosso país e ainda continua contribuindo, além dos trabalhos voluntários que você faz. Então, parabéns aí pelo belíssimo trabalho. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, enquanto nós nos despedimos aqui da nossa audiência. Só para eu saudar aqui minha família que está presente, né? Iveta, minha esposa, Natália, minha filha, Sofia e Gabriel, meu filho, e até o marido da minha filha, Natália, o Gabriel Guimarães, de Gaiato, botou lá dizendo lá que eu também estou aqui, só para poder eu dizer o nome dele na live. Então, está dito aqui o famoso Lindinho, tá certo? Saudar alguns colegas de colégio que estão aqui, da época do Marista. Eu vi a Constância, não vi se tem mais outro colega, os amigos do Peniquet, da Suzano, enfim. E terminar, Haroldo, dizendo a você o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, tá certo? Estamos aí em época de pandemia, todos preocupados. Tomei a primeira vacina, tá certo? A primeira dose, né?
E eu vou te fazer uma pergunta, ver se você sabe responder, tá certo? Para poder concluir aqui esse bate-papo. Você sabe como é que a peste negra, tá certo? Matou 75 milhões de pessoas na Idade Média, de 1348, né? Para acabar a peste negra, claro, melhorou-se a questão, porque a contaminação vinha pelos ratos, né? Pela peste bubônica. Mas sabe qual foi o fator mais decisivo para acabar com a peste negra? Você sabe dizer, não? Não sei, Cajá, não sei. Para ser sincero, não sei. É porque a peste negra, a peste bubônica vinha pela água, né? Então, eles passaram a beber cerveja, certo? Ah, é? Opa! Então comemorem, tá certo? Sejam felizes. Eu acho que as pessoas, a humanidade caminha, tá certo? Em descompasso, mas eu tenho certeza que a inovação, o movimento da sustentabilidade, ele vai acabar vencendo, tá certo? Realmente minha neta Clara, que está aí no 8º mês de gestação, o 6º da minha filha, e meus netos, o Léo, e os netos que estão lá em Caruaru, tá certo? Eles também moram lá em Pernambuco, o filho da Sofia. Eu espero que eles possam ver um mundo muito mais justo, muito mais dinâmico e sustentável. É isso aí. Obrigado a todos vocês. Foi uma noite gloriosa. Saudade do Reinaldo Ferraz, saudade do meu amigo Reinaldo, está nos Estados Unidos aí participando da live. A sua iniciativa, Haroldo, ela é brilhante, tá certo? Eu acho que o mundo da qualidade tem uma dívida com você, né? Eu vou refazer, eu vou criar mais uma pessoa lá na Dakota do Sul, em vez de 4, eu vou colocar você aí como... Poxa, é muita honra, Cajazeiro. Os custos da qualidade, junto com o Osíris Marcial Falcone. Não, que é isso? Não, nossa, não vale. Faz renascer o espírito da qualidade no Brasil. Parabéns, um beijo para todos vocês, foi uma honra enorme, viu?